o mercado não gosta do Santos. O Corinthians é maior que a Série A. O Corinthians é maior do que a Série A. Não importa onde o Corinthians esteja. É o Corinthians. É o Corinthians. Ele pode estar jogando a Série C. Mas ele precisa gerar receita. Sim, mas você acha que ele não vai gerar receita ele na Série C? Ele vai gerar menos na Série C. Que jeito? Por quê? Diz pra mim por quê. Diz pra mim por quê. Se o Corinthians tiver que ir pra Série B pra arrumar a casa, que vá. Que vá pra Série B. O Corinthians, porque isso aí há 10 anos acontecendo assim. É exatamente isso. Ah, quem deve 500, deve 600. Passou para 600. Quem deve 600, deve 700. Passou para 700. Quem deve 700, deve 800. Passou para 800. Quem deve 800, deve 900. E hoje está em 2 bilhões. Por causa de pensamentos desse tipo. Não pode. Não pode gastar. O Corinthians tem que pagar o que deve. O Corinthians precisa arrumar a casa dele. Não pode gastar o que não tem. E tem que pagar o que tem que ser pago. Em primeiro lugar, o jogador de futebol. Porque é ele que vai fazer essa máquina funcionar. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é o seguinte, quando você achar que as coisas estão ruins no Corinthians, pode ficar tranquilo, que ainda pode piorar. Pessoal, o Corinthians perde uma joia para o Palmeiras, perdeu por merreca, e a presidente do Palmeiras, a Leila Peleira, pessoal, dá indiretinha pro Corinthians. Olha a fase que tá o Corinthians. Fique até o final do vídeo para você entender toda essa história e para você ficar por dentro do que está acontecendo no Corinthians. Pessoal, tudo indica que pode ter um novo impeachment no Corinthians. Para quem não lembra, para quem não era nascido, o Corinthians já teve um impeachment lá do Alib e o André Sanches assumiu. Será que vai ter de novo agora com o Augusto Melo? Comente aí e responde, pessoal. Comente. Você tiraria o Augusto Melo por tudo isso que está acontecendo no Corinthians? Comente aí e fiel, representa e fortalece com like. Vamos ver o que está acontecendo lá no Coringão. Fortalece aí. O ano está se desenhando exatamente da mesma forma entre 6 e principalmente 7. O resultado desse filme eu já vi. E repito, o time de 2007, claro, no papel, era bem mais fraco que esse. Muito mais fraco. Bem mais fraco, tá? Porém, o futebol também evoluiu aqui no Brasil. E outras equipes que anteriormente, em 2007, se a gente for comparar com esse Campeonato Brasileiro, que brigariam para não cair, hoje elas já não estão brigando para não cair. Elas estão subindo um pouquinho. E o Corinthians quem está estagnado. Então, até os pequenos evoluíram e o Corinthians ainda não. Por isso que eu falo que mesmo com um time melhor do que em 2007, ele pode cair esse ano por causa dessa zona. Vocês viram o depoimento da Leila Pereira ontem, lá em Brasília, no Senado? Ela falou algo que ela não citou o Corinthians, mas ela, evidentemente, nas entrelinhas, você pode colocar o Corinthians como... Nós temos, se você quiser colocar. Ah, vamos. Vai colocar antes de você falar ou depois? Não, coloca antes. Então vamos colocar amanhã lá na Suíça e que poderia suspendê-lo por bastante tempo. Ficou para o segundo semestre. Segundo semestre. Vamos explicar direitinho isso e o que isso implica, né, na continuidade da carreira do Gabriel. Quando vai ser esse julgamento? Quanto tempo vai levar? Quanto tempo ele pode jogar mais? Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Põe aí a Leila Pereira, Michelete, por favor. E mandem superchats. Nada no futebol que ocorre, acontece alguma coisa, senador. O senhor já viu algum dirigente de futebol preso? Hein? Eu nunca vi. Eu não conheço. E conheço diversos clubes completamente quebrados. E o que acontece? Absolutamente nada. Nada. Então, para nós melhorarmos o futebol, temos que melhorar toda essa atmosfera, entende? Porque senão vai continuar a mesma coisa. Então, eu estou aqui para contribuir para um futebol melhor. Aí a gente tem que partir para um fair play financeiro. Entende? Como é que pode um clube estar se endividando, gastando aquilo que ele não pode... Aliás, o Romário está aqui. Pode me ajudar, entende? Aí, você veja, precisa inteligência artificial para dizer, olha, aquele atleta, ele estava com uma atitude meia estranha. Pergunta quanto tempo que ele não recebe salário. Hein? 4, 5 meses. Com que intuito, com que garra ele vai jogar? Não é? Se o clube não cumpre as obrigações com esse atleta, mas, de outro lado, está pagando 10 milhões, 12 milhões de dólares.
ou euros num atleta, sabe? Então, são questões que a gente tem que discutir o futebol como um todo, sabe? O problema é que no futebol tudo é permitido. Isso tem que acabar. Só para contextualizar, a Leila Pereira estava na CPI das apostas, né? Não era das apostas, acho que é do Textor lá, essa história. Desculpa, exatamente, que o Cajuru, que aliás falou, o senador Cajuru falou uma bobagem gigantesca ontem. E foi repreendido pela Leila. É claro, né? Porque foi falar de mulher. Repreendido não, né? Ela ironicamente... Então, aí a gente continua a falar do futebol do Corinthians. O Quesada, o Facincani, você, Flavinho, eu também, todos os corintianos estão temerosos de que o Corinthians entre numa queda, tá? E vá para a segunda divisão. Posso dar um argumento para você somar nisso aí? Em cima até do que a Leila? Lembram quando a Leila deu uma entrevista dizendo a vai Fala no microfone, Corinthians? Eu tô no microfone, eu tô aqui. Não, tá muito de lado. Enfim. Lembra que a Leila deu uma entrevista? Ela falou: me apresentem lá se é tudo isso, se a empresa é séria, é idônea, porque aqui no Palmeiras só quero empresas idôneas e tudo mais. Não, mas aí a Vaidbet não tem nada a ver com isso. Não, eu tô dizendo da situação. Tô dizendo da situação. Aí não. Aí ela questionava. Dos 100 e tantos milhões. Exato. O contrato existe, o valor existe, o Corinthians vai receber esse dinheiro, tá? O problema não tá na Vaidbet e do contrato. O problema tá no intermediário. Esse é o problema. Mas são voltando lá ao que eu queria falar. Ao que eu queria falar. Com que entusiasmo um jogador do Corinthians entra em campo? Quer dizer, tem que ter sempre entusiasmo porque tá vestindo a camisa do Corinthians, que representa um país. Muitos países na Europa não têm o número de torcedores do Corinthians. Como habitante. Quase nenhum. Então, com que entusiasmo esse atleta entra em campo quando ele tem salários, direitos de imagem atrasado, e aí o presidente pega e anuncia a contratação de um jogador pagando 5 milhões de euros, 10 milhões de euros. É duro, velho. Isso também tem que ser analisado. Isso também tem que ser questionado. Isso também tem que ser olhado e observado. Porque o jogador fala assim, caramba, eu não tô recebendo. Faz 2 meses que não pinga dinheiro na minha conta. E o presidente anuncia uma contratação de um jogador? Que história é essa? Que história é essa? E o meu? Eu que tô correndo aqui, eu que tô encarando torcedor, eu que tô encarando chuva, eu que encaro viagem, eu que entro no jogo. O Cássio. Entendeu? Exatamente, os caras pedem pra ir embora. Então, aí é que vem, Quesada, aí nós vamos debater a maneira com que você pensa e a gente pensa diferente. Não tem essa história de contratar por contratar. Tem que pagar o que deve. Nem que isso custe um rebaixamento. Vai perder dinheiro só de televisão, mais nada. E isso chega a 120 milhões mais ou menos. Do orçamento, que é de 1 bilhão, é 10%. Se o Corinthians for rebaixado, ele vai perder 10% da receita dele. Se perder. Porque o Corinthians na Série B, a negociação com televisão é outra, completamente diferente. Se perder. Se o Corinthians tiver que ir pra Série B pra arrumar a casa, que vá pra Série B. O Corinthians, porque isso aí há 10 anos acontecendo assim. É exatamente isso. Quem deve 500, deve 600. Passou para 600. Quem deve 600, deve 700. Passou para 700. Quem deve 700, deve 800. Passou para 800. Quem deve 800, deve 900. E hoje está em 2 bilhões. Por causa de pensamentos desse tipo. Não pode gastar. O Corinthians tem que pagar o que deve. O Corinthians precisa arrumar a casa dele. Não pode gastar o que não tem. E tem que pagar o que tem que ser pago. Em primeiro lugar, o jogador de futebol. Porque é ele que vai fazer essa máquina funcionar. Entendeu? E isso que a Leila Pereira fala é verdade. Deixa eu fazer o jogador sente isso. Vai lá. Fazer o contraponto, senhor Marcos. Vai lá. Eu, como gestor, penso diferente, tá? Como gestor, se estivesse ali dentro. Monta um time um pouquinho melhor para tentar ganhar a Copa do Brasil e colocar 90 milhões na conta. É como eu pensaria. Eu vou por outro lado. Não acho que a Série B vai ajudar o Corinthians a melhorar alguma coisa. Acho que não. Sinceramente, não. Acho que o Corinthians não pode ficar enfrentando... Vou colocar o Santos na parada, tá? Cara, não combina o Santos ficar enfrentando esses adversários. O Santos tem que estar na primeira divisão. Inclusive tem que ter um documento lá para salvaguardar o Santos na primeira divisão eternamente. Tudo bem, mas tem, pela história. Não combina, cara. Com todo respeito, eu não vou citar times aí, porque senão vou arranjar uma confusão, que eu não... Já tô velho para ficar arranjando confusão com algumas coisas. Mas entre Santos e uns 3, 4, 5, 6, 7 que estão aí,
Santos Futebol Clube. Tudo bem que tem meritocracia esportiva, tudo bem, eu também tô sendo contraditório. Sim. Mas, cara, mas tem uns projetos aí que é de empresário também que não vai para lugar nenhum. Tudo bem que o Santos precisa também arrumar a bagunça que tá lá. Mas entre o Santos e um time de empresário, eu sou o Santos. Desculpa. O Corinthians não pode ficar fora de uma primeira divisão, cara. Tá? Então tem que se manter na primeira divisão e precisa encontrar, agora eu vou corrigir, você vai concordar comigo, uma arte financeira, que chamam de engenharia financeira, que eu chamo de arte financeira, para tentar fazer esse avião continuar voando com uma certa turbulência. Porque o time não pode, o clube não pode abandonar o time. O Corinthians é um time de futebol. Todo o resto que cerca é todo o resto que cerca. Corinthians não precisa da piscina, com todo respeito, não precisa da bocha, não precisa do ginásio, não precisa de nada. O Corinthians precisa do futebol. Esporte terrestre, tênis, quadra de basquete. Esquece isso daí. O Corinthians é um time de futebol. O resto é o resto. Se o resto tiver na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta divisões, é o resto. O Corinthians não pode abandonar o time. Então qual é a arte? Não sei qual é a arte, eu não sou pago para pensar na arte. Quem é o presidente que tem que pensar nisso? Tem que trazer pessoas que pensem nisso. Traz o cara lá do Flamengo, o Bandeira, e fala: Bandeira, é o seguinte, cara, tô com um abacaxi desse tamanho aqui, como é que eu descasco isso? Primeira coisa, tenho que pagar jogador, tenho que pagar o empresário, tenho que pagar, não sei, comissão não sei de quem, mas não posso fazer esse time cair para a segunda divisão. O que eu faço? Aí o cara vai responder pra você o que faz. Porque não pode abandonar, gente. Não vamos entrar nessa live. Não existe milagre. Não vamos entrar... mas não tô falando de milagre, eu tô falando de profissional. O Flamengo também não tinha milagre. Eu acho sim, mas gente, vamos olhar o time, gente. A gente entende de futebol. Só pra concluir, senhor Mar, se a gente não analisar que o time do Corinthians é ruim e corre um risco, nós estamos em maio, junho, ainda há 4 meses pra se resolver isso. Se alguém, no mínimo esperto, não conseguir mudar esse estado de coisas, o Corinthians vai para a segunda divisão. E a volta não será tão fácil como foi da primeira vez. Vídeo que aconteceu com o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. O Cruzeiro, bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. Você acha que o Corinthians vai para a segunda divisão? Olha o Santos, que é o Santos, cara. Eu achei que o Santos já tá com 38 pontos. Não é fácil, cara. Os caras brincam com esse negócio de Série B. É só isso. O time do Flamengo em 2013 era pior que o do Corinthians e foi campeão da Copa do Brasil. Não, mas eu faço assim, cara, eu acho que o Corinthians, ninguém tá pregando que o Corinthians deve abandonar o futebol. Não é isso. Claro, tem que ter um time. Se não tiver um time... Claro. O senhor não falou isso. Não, é parar de gastar. Porque assim, pra gastar o que gastou e contratar os caras que contratou, é melhor não gastar. Com os caras que já estavam mas lá, mesmo com base que, Flavinho, lá, mesmo que você vá gastar com alguém que vale a pena, você não pode comprar algo que você não tem como pagar. Então, mas não é porque... Por exemplo, eu quero comprar um carro importado, carro elétrico, papapá, eu não tenho esse dinheiro. Eu não posso chegar em casa com esse carro, chamar minha mulher e falar assim, ó, dá uma olhada. Ela vai chegar pra mim e falar assim, como é que nós vamos pagar isso? Ah, a gente vê depois. Como ver depois? Como é que nós vamos pagar isso? Você entendeu? Outra coisa que eu discordo do Quesada, que eu discordo também dele, que é uma coisa que eu estou passando por essa experiência agora e estou vendo. Eu gosto do Santos, cara. Eu gosto do Santos. Tá na Série B? Pra mim pouco importa. Eu quero que o Santos ganhe, eu quero que ele fique entre os primeiros, eu quero que ele seja campeão. Se ele tá na B, na A, na C ou na D, não importa pra mim. Eu tô muito feliz de ver o Santos jogar. Tô muito feliz de ver o Santos entrar em campo. Amanhã, por exemplo, o Santos vai jogar. E eu tô contando, mas eu não tô preocupado. Claro, mas o mercado não mas o que pode o mercado não gosta do Santos. O Corinthians é maior que a Série A. O Corinthians é maior do que a Série A. Não importa onde o Corinthians esteja. É o Corinthians. É o Corinthians. Ele pode estar jogando a Série C. Mas ele precisa gerar receita. Sim, mas você acha que ele não vai gerar receita na Série C? Ele vai gerar menos na C do que na A. Por quê? Diz pra mim por quê. Diz pra mim por quê. O patrocinador do Corinthians vai chegar assim, olha, o Corinthians, você vai jogar em Tombos
para 5 mil pessoas. Mas de jeito nenhum. Vai jogar em tombos e vai ter gente saindo pelo ladrão. Pode ser. Porque é o Corinthians. É o Corinthians. O Corinthians vai continuar recebendo dinheiro de propaganda de camisa. O estádio vai continuar cheio. O plano sócio torcedor vai continuar lá igual. Porque o corintiano, ele é corintiano. Ele não torce pra Série A. Ele não torce pra Série B. Eu concordo que o corintiano é corintiano. Não vai mudar nada. Por isso que eu falo. Se puder evitar, óbvio, evita a Série B. Mas se tiver que ir para uma Série B para arrumar a casa e depois de 1 ano voltar, ou 2 ou 3, não, voltar no ano seguinte, mas começar a recuperar em 2, 3, 4, como aconteceu com o Flamengo, ótimo. Olha o Flamengo como é que tá, gente. Olha o Flamengo como é que tá. O Corinthians na Série B em 2008 tinha o melhor patrocínio do Brasil. Mas Corinthians, Flavinho. Mas era o Ronaldo e tal, não importa. Não, eu sei, tem a capacidade e tem que ter sempre. O problema é que quando se colocam acéfalos para pensar o futebol do Corinthians, que foram muitos nos últimos 10 anos, um clube com esse potencial está na lama como está hoje. Ele vai ficar na lama porque não adianta nada você ter dinheiro. É o que eu falei ontem no Paulo Nobre. Ele foi um mecenas no Palmeiras. Se ele fosse um mecenas e estúpido mentalmente, ele tinha quebrado junto com o Palmeiras. Aí não foi assim. Então, quando a pessoa pensa e ela é inteligente, ela vai ter o dinheiro e ainda vai te ajudar. Como é o caso do Corinthians, em que ele tem receitas, mas ele tem, nesse caso, pessoas completamente arcaicas mentalmente, que aliás não sei nem se raciocinam mentalmente, porque não raciocinam para ter deixado um produto como esse quebrar. Tá? Então, a questão da Série B, da Série A, o Corinthians com pessoas normais, porque hoje existem anormais gerindo o Corinthians, com pessoas normais, ele sai do buraco. Agora, chegou-se a um ponto que há 10 anos, não estou falando de 3 anos para cá, há 10 anos, exatamente, entre 2013 e 2014, bateu uma conta lá que falou, olha, gastamos mais do que deveríamos neste ano. Tá bom, deixa. Em 2015, o Corinthians foi campeão brasileiro. Mascarou dívidas que em 8, 9 meses de 2015 não foram pagas. E com quem eram as dívidas? Com os jogadores. O Corinthians foi campeão brasileiro devendo. Tudo bem, vai para 2016. Teve que vender e perdeu 80% do time campeão em 2015, não foi porque o chinês chegou lá e pagou a multa dos caras. Foi porque os jogadores estavam com salários atrasados. E eles pediram pra ir embora, num acordo que fizeram com o Roberto de Andrade. E não vem falar pra mim que é mentira, porque eu sei da história, porque eu tava lá. A desculpa foi, os caras chegaram aqui e pagaram a multa do Renato Augusto. Mentira, o Renato Augusto tá com o salário atrasado. E pra poder pagar o salário dos caras, o Corinthians aceitou a proposta dos caras. Mas os caras foram lá pra China pra ganhar 10 vezes. Mas é claro que vai, além do cara ganhar mais, ele teve o salário pago. Facincani, a história do Corinthians. Então, assim, 2016 a mesma coisa. Aí 2017, já com o time desmanchado. Começa com 500, vai pra 600. Só que chegou uma hora que o milagre acabou. Eu vou contrariar você. Chegou uma hora que o milagre acabou. Eu vou contrariar você, Facincani. Nunca na história do Corinthians esteve no azul. Então, acabou a discussão. Quesada, o Corinthians sempre deveu pra todo mundo. Todo clube dívida existe. Eu tô dizendo quando você consegue pagar a sua dívida. Hoje ele deve e não paga. O Corinthians existe mesmo com dívida. Vocês podem levantar. Tudo bem. Qual é o ano mas eu consigo pagar salário. Nem se paga salário. Quando o Alibe não pagava salário. Desde 2017, que FGTS pra muita gente no Corinthians não é depositado. É que agora... Desde 2017. Da lei, o base, sim, se controla mais. O base. Deixa eu contar uma coisa pro Quesada aqui, peraí. É que tô vendo que muita gente no chat aqui, isso parece uma coisa meio uma aflição do torcedor corintiano. Do mesmo jeito que quando um time tá mal, as pessoas ficam torcendo para trocar de técnico e depositam numa troca de técnico a esperança de uma melhora, eu tô vendo que o torcedor corintiano está depositando numa possibilidade de impeachment do Augusto Melo, uma esperança de mudança. Não, também não. Há um clima político hoje no clube para isso. Vai voltar o grupo do Andrés. Esse grupo do Andrés é que colocou o Corinthians nessa situação. Isso, se o Augusto sai, volta a turma que botou o Corinthians. Peraí, não. Ou existe alguma... Não, tem lá um estatuto, vai ter acho que é o Stabile, Osmar Stabile.
que assumiria. Que assume de forma preventiva lá o tampão, como aconteceu com o Andrés, né? Se marcar uma nova... Aí marca-se uma eleição, acho que em até 90 dias. E aí se lançam lá os candidatos. É óbvio que a turma do Andrés vai ficar forte, porque só tinha um candidato para brigar aí contra o André Luiz, que era o Augusto. Essa era a briga. Quem era o candidato da turma do Andrés aí, dessa turma da Renovação e Transparência? Era o André Negão, não é isso? André Negão, vulgo André Negão, né? O André Luiz, vulgo André Negão. E que a gente dizia que, até a gente fez aqui um duelo, né? Quem que pode ser pior? O Augusto ou o André? Lembra que a gente falou? O Sormani dá risada porque... O Sormani é demais, né? Dá risada, mas a gente fez isso daí, Sormani. E a gente falou, a gente não sabe o que é pior, se é um ou é outro. A gente também não sabe se com o André Luiz como é que a coisa ia estar, né? Com o André Negão, ia estar do mesmo jeito. A diferença aí é que estaria escondido. Não estaria assim à tona igual está com o Augusto Melo. Pessoal, eu concordo em tudo que o Sormani falou, mano. Se eu tivesse a certeza que se o Corinthians caísse para a Série B e ressurgiria igual tá o Flamengo hoje, com dívidas quitadas e nos trilhos, óbvio que eu queria. Óbvio que eu queria. Ninguém quer um time na Série B, mas se a gente tivesse a certeza que o Corinthians ia estar estabilizado e nos trilhos, eu aceitaria. Você aceitaria? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E repito, concordo em tudo que o Sormani falou. Fiel, represente aí, porque o Corinthians é maior que qualquer coisa. O Corinthians é maior que Série B, Série A, qualquer coisa. Isso aqui é Corinthians. Eu garanto, o Corinthians poderia estar na Série D. Eu garanto que os estádios iam estar lotados e que a torcida do Corinthians ia crescer mais ainda. Porque isso aqui é Corinthians. Isso aqui é Corinthians. Comente aí e fortalece com like.